Olá, amigos, mais um vídeo com muita alegria, trazendo nada mais, nada menos do que Paulo Freire para o centro das nossas discussões, das nossas lembranças e inquirições, né? Um passeio um pouco sobre, né, este ainda contemporâneo Paulo Freire, e muito machucado. Eu dei um título ao nosso trabalho de hoje: A Inquisição de Paulo Freire, né, o educador das massas. Então, dentro desse contexto, eu preciso dividir, usar o método analítico, né, dividir em partes para chegarmos a um todo e entendermos da melhor maneira. Primeiro, vamos começar com a palavra Inquisição, que não está, ainda bem, em moda, mas que surgiu no século XIII, e um dos seus idealizadores foi o Papa Gregório IX, né, e que, durante muito tempo, dessa mesma Idade Média, vitimou muita gente, principalmente através do Império Espanhol, depois foi a vez do Império, né, Português, que trouxe, né, esse movimento, né, para o Brasil através da Companhia de Jesus, e aqui também se proliferou. Inquisição, né, é um processo, né, de investigação e punição daqueles que atentavam contra os dogmas, contra a fé, contra as verdades, né, que a Igreja Católica, de forma imorredora, colocava. Eram chamados de hereges, né? E dentre as suas punibilidades e punições, né, havia até a fogueira, né? Muitos morriam, eram condenados, vitimados a queimarem, né, para se purificarem. Muito bem, né? Usei no contemporâneo a palavra Inquisição porque, se não ardem na fogueira, ardem, na verdade, na exposição pública negativa. Então, explico aí a palavra Inquisição. A outra, né, diz respeito a Paulo Freire. E para iniciar, falar em Paulo Freire, duas experiências da minha vida. Uma na escola Maristas, em Salvador. A outra experiência no município baiano de Cruz das Almas e no município baiano também de Olindina. Realizei 3 palestras sobre Paulo Freire. No colégio particular de padres, né, pude falar sobre um Paulo Freire, né, para poucos, né, porque se tratava, à época, em um dos colégios, chamado Maristas, da elite da alta burguesia de Salvador. A convite de um dos pais de alunos, que eu era preceptor, estive lá para um encontro onde educadores como Fernando Azevedo, né, Anísio Teixeira, baiano de Caetité, Darcy Ribeiro e colocaram Paulo Freire, estavam sendo homenageados, e eu fui o escolhido para falar sobre Paulo Freire. Então, aquela elite normal, né, filhos de médicos, advogados, né, filhos de desembargadores, enfim, a chamada elite que não é a massa, né, e não se constitui nos oprimidos. Mas eu estava lá. Né, mas tive a dignidade, depois de discorrer sobre, né, onde nasceu Paulo Freire, Recife. Né, quantos filhos teve? 5, 3 meninas e 2 rapazes. Né? Depois de falar sobre a vida inicial de Causídico, advogado, inicialmente ele fora advogado, depois falei sobre a experiência pedagógica e o início como educador, né? O pós-58 com a sua tese, né, Educação e Atualidade Brasileira, e aí engatei, como se diz na gíria, né, um breviário sobre Paulo Freire. Quando o meu tempo finalizou,
eu olhei para aquela plateia, né, de pessoas que com certeza não necessitavam do Paulo Freire, né, naquilo que a educação freiriana pode nos dar, e disse, olha, é exatamente essa a ideia que eu acho que Paulo Freire teria se estivesse aqui. Né? E criei a metáfora do jardim zoológico. Né? Aquelas crianças na frente de uma cela com leões e onças. Né? Ninguém entra na cela para afagar leões e onças, né? Mas ficam estarrecidos, perplexos, né? E, enfim, com toda aquela, né, pleiade de, né, fauna e animais, né, que constituem, né, o chamado jardim zoológico, que todos admiram, mas ninguém leva para casa. Né? Então, assim é Paulo Freire na maioria das escolas particulares. Né? Muitos admiram, principalmente, né, os professores, né? Mas os alunos, né, ficam como um biografado, um homenageado, mais um, né, dos céleres, né, e célebres brasileiros, né, conhecidos no mundo. Então, esse é um Paulo Freire. É o Paulo Freire biografado, é o Paulo Freire dos livros, né, citado, homenageado. O Paulo Freire que trago é um outro Paulo Freire. É o Paulo Freire que coloquei exatamente aqui, o educador das massas. Esse vídeo, né, ele traz, né, esse título. Mas nós temos um projeto, né, que é Para Além do Óbvio. Né? Esse é meu canal. Então eu não vou analisar Paulo Freire por sua obra magnânima, a Pedagogia do Oprimido, em 1968. Eu não vou homenagear Paulo Freire, né, falando da pedagogia da autonomia, um ano antes da sua morte e falecimento por insuficiência cardíaca, né, em 1996, no caso da pedagogia da autonomia, e morte em 1997. Nem o que está entre estas obras, né, como Pedagogia da Esperança, Cartas aos Educadores, enfim. Né, são mais de 20 livros, né, e também tem aqueles em parceria, né, as inúmeras palestras, o périplo que o Freire fez. Né, o Freire, por si só, responde de forma muito positiva aos anseios de qualquer intelectual, né, que queira e se agrade, né, de uma viagem feita por um magnânimo senhor. Mas eu vou destacar, antes de mais nada, né, a ênfase que quero dar à ideia de que Paulo Freire, né, não é, com certeza, na minha opinião, né, Paulo Freire não é aquele indivíduo que muita gente celebra por aí. Deixa eu explicar-me. Por exemplo, vocês só vão conhecer o Paulo Freire, né, nesse destaque, relevância que nós damos, né, no seu método de alfabetização, a partir de 1963, um pouco antes. Digo em 1963, em função da sua experiência em Angicos, tá? Uma cidade, um pequeno local, né, no Rio Grande do Norte, quando ele alfabetizou com uma equipe 300 adultos, né, em horas. Né? Em horas, 45, alguns falam que no contexto da dias, enfim. Né? Quando ele relacionava a palavra, letramento, palavra, com experiências, né? Inaugurando algo que, na verdade, tem um revés lá atrás, no caso, né? Tem uma história, o Vygotsky, né? Na União Soviética. Né? A chamada teoria crítica, né? E principalmente a questão, né, das chamadas teses de Feuerbach, né? As 11 teses de Feuerbach, né? Que Marx, na tese 11, coloca, né, que os filósofos até aqui, no enunciado, têm interpretado a história, né, e o mundo, a realidade. O momento agora, né, é de transformá-la. E esse é o slogan do Paulo Freire, quando ele afirma,
né, que a educação ela tem que transformar. Ou seja, ler o mundo para poder transformá-lo. Não é uma coincidência, né? Ler o mundo para poder transformá-lo. Né? Na verdade, essa pequena frase, ela não resume, né, todo o conteúdo teorético, a praxis de Paulo Freire, a sua pedagogia, né? Mas ela é um sinalizador muito competente. E aí, quando nós continuamos falando, né, nessa missão de esclarecer mais sobre o Paulo Freire, a gente coloca exatamente esse ano aí, 63, quando ele, né, entusiasma com esse resultado, né, que ele obteve, o próprio presidente, à época, o conturbado momento político brasileiro, né, desde a renúncia de Jânio Quadros, né, que João Goulart viveu naquilo que a gente chama de corda bamba, né, cai mas não cai, entra mas não entra, né, vai e volta, né, parlamentarismo, né, volta ao presidencialismo no plebiscito, enfim. Né, já em 63, né, uma grande educação em massa, um programa nacional de educação, né, em quantidade, né, foi imaginado por João Goulart, né, o Jango, em função dessa experiência em Angicos. Mas isso não foi levado a termo, porque, como vocês conhecem, né, em 1º de abril, nós tivemos um golpe dado por setores militares e uma não reação de João Goulart, né, levando o país a viver 21 anos sob as sombras, aliás, sob o guarda-chuva, né, de uma cruel, sanguinolenta, muitas vezes, né, ditadura, principalmente no período chamado período de chumbo, né, no pós-AI-5, dezembro de 68 até 7475. Muito bem. Né? O nosso amigo Paulo Freire não viveu no Brasil as agruras que viveram Lamarca, né? O sequestro do embaixador Charles Elbrick e outros embaixadores, a morte, né, do nosso amigo Marighella, né? Não viveu nada disso. Né? Ele pôde se exilar, né? Mas antes passou 72 dias preso, né? 72 dias, né, antes de conseguir, né, principalmente convencido pela sua esposa, que ele dizia que preferia vender tomates na feira, já que todas as portas estavam fechadas para a sua profissão de fé, né, e vontade, que era, né, a pedagogia. Ele era um professor, né, ele deixou o direito lá atrás, né, mas foi convencido por sua esposa, né, e aí partiu para a Bolívia, né, que aceitou, né, o seu pedido de exílio, depois ao Chile, que ele ficou 5 anos, depois para os Estados Unidos, onde ensinou em Harvard, um ano mais ou menos num projeto, depois Suíça, né, foi à África, né, utilizou esse mesmo método de Angicos, aperfeiçoou o método, né, e no Chile, em 1968, ele produziu a sua obra Pedagogia do Oprimido, que é uma obra magnânima, onde ele esposa as chamadas teses marxistas de alguma sorte. Né? Por quê? Porque ele coloca a educação a serviço, né, da libertação dos oprimidos, dos dominados. Quem são os oprimidos? São os infortunados, né? Os que vivem o infortúnio de não conseguir, né, realizar-se enquanto ser material. São todas as pessoas que não conseguem dar conta da sua vida, né, material, da continuidade, né, do seu ser na existência. Né? E isso em função, né, de uma programação de Estado, de um governo que disfunciona o ser para fazer funcionar uma sociedade hierárquica, né, e muito bem colocada a partir do ganho do capital. Né? Onde a força de trabalho que não mantém, não estrutura, não organiza sequer a vida desse oprimido. Então a educação, né, era uma credibilidade, era uma crença, era uma afirmação, inclusive dos americanos. Quando acusam Paulo Freire, né, de ser comunista, é interessante isso, nós sabemos que quem primeiro pagou os projetos, né, que foram iniciados por Paulo ali em 63, foram os próprios americanos, que acreditavam que se o Brasil educasse as massas, né,
não haveria, né, a ascensão do comunismo. Isso em função da famosa Guerra Fria, né, que dividiu o mundo depois da Segunda Guerra Mundial, né, exatamente entre capitalistas de um lado, né, socialistas, comunistas, soviéticos do outro. E esse lado soviético, né, vai assomar em 49, quando a China vive sua revolução, e o leste europeu tornar-se-á também, né, a parte comunista da Europa. Né? Então, era uma maneira que os americanos entendiam, né, como financiar a educação no Brasil, ajudar para, enfim. Só que não contavam que a educação que Paulo Freire, né, utilizava era aquela na qual o indivíduo aprendia a ler a sua realidade, a dialogar, né, dialógica, né, e interferir exatamente como ele diz lá, o Marx diz na tese Transformar. E até alguns incidentes aconteceram no próprio Rio Grande do Norte, como uma greve, né, em que se dizia que aqueles que aprendiam a ler passavam a ler a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, e reivindicar, né, não aceitando a opressão do patronato. Então, é a chamada pedagogia libertadora, progressista, aquela que tira o indivíduo, né, do vazio existencial, mas faz questionar, achar estranho o mundo, não naturalizá-lo. Né? Então isso não interessava, né, aos donos do poder, né, que gostariam de manter o status quo, a situação tal qual está dada e colocada e dominada pelo poder de polícia, né, da violência datado por Weber, Max Weber. Muito bem. Né? Então, nosso amigo, em 64, quando o golpe se consumar, né, já em abril, maio, né, será preso. Né? E é interessante, até hoje eu guardo, né, não de memória, né, o que está lá no inquérito, né, mais ou menos assim. Né? Ele ficou 72 dias presos, né, e a ideia era subversão no meio intelectual e estudantil, através de seu suposto método de alfabetização. Olha só, subversão, modificar, subverter, tirar da ordem legal, né? No meio, né, chamado intelectual e estudantil, através do seu suposto método de alfabetização. Suposto que tirava o indivíduo, né, da obscuridade do iletramento, da condição ágrafa, né, e traziam para analisar a realidade, ser capaz, né, de perceber os processos de manipulação, de dominação, né, que cinge, que separa o indivíduo da realidade que ele pode construir. Naturalmente, não interessava ao regime que começava, né, a partir daquela data e findaria somente 21 anos depois. Em 1980, o Paulo Freire poderá voltar. 15 anos ele viveu, né, no exílio, mas quando nós fazemos algumas leituras, como por exemplo, Paulo Freire, Mais do que Nunca, uma biografia filosófica de Walter Corran, né? Nós, além deste livro, também temos Educação e Atualidade Brasileira, uma espécie de tese que ele, né, elaborou. Então, além de outros livros de autores, né, que têm um compromisso de biografá-lo de uma forma muito mais crítica do que a forma seca, né, de aplausos ou deméritos. Muito bem. Então, uma vez falado sobre, né, narrei a questão por que Inquisição, né, sobre Paulo Freire, poderia passar aqui um tempo muito longo. Né? O Paulo Freire é filho de um militar, filho de uma senhora católica, né? Esse militar era espírita, né? Essa senhora era católica, né? Nasceu em Recife, durante muito tempo morou no bairro de Casa Amarela, né? Primeiro teve, em sequência, 3 filhas, depois 2 filhos, né? Esse mesmo Paulo Freire, que começou como advogado, depois abandonou, né, esta profissão, mergulhou na questão educação, até estimulado, né, pela sua esposa,
né, e inicia, então, uma vida como professor de português que vai dar continuidade como crítico e, principalmente, escritor intelectual, né, como nós bem sabemos. Mas há um tempo, né, muito largo, né, de influência na Europa e no norte da América, Estados Unidos, né, em Harvard. Né. Bom, dito tudo isso sobre o Freire, poderia dizer muito mais, até brinco dizendo que Paulo, né, fala que o verbo se fez carne. Né? Com Freire é a carne se fez verbo, né, que é Freirá, Paulo Freirá. Né? A Escola da Ponte em Portugal homenageia Freire. Na Alemanha existem ruas, na Suíça escolas. Né? Na Áustria tem. Né? No Brasil nós temos, né, alguns projetos que dão continuidades, né, como em Minas Gerais, agora com a educação à criança. Vocês já ouviram falar sobre, né, a educação bancária, a educação problematizada? Né? A educação bancária é o conceito que o Freire utiliza, exatamente porque ele cria um método, todo método pressupõe, né, conceitos, para falar do aluno que está ali recebendo um conhecimento, né, que não diz respeito muitas vezes à vida dele. Né? E o professor é a autoridade maior, quer dizer, não há um progresso, uma evolução, não leva-se em consideração, né, a temática local, a existência do indivíduo na sua realidade, portanto aquele conhecimento não modifica nem a sua própria vida, nem a realidade, mudando a realidade, modificaria a sua vida. É algo que lembra uma história que eu costumo contar e muitos professores reproduzem, né, natural. Você tinha uma cartilha, né, que se dizia assim, Peter chupa uvas. E aí você trazia aqui para o sertão, que não tem uvas, não tinha uvas naquela época, né, na década de 60, né, e diz, não tinha Peter, né, tinha Zezinho, né, Paulo, no máximo, Zezinho, Zé, os nomes bíblicos, né, e umbu. Então, seria Paulo chupa umbu, e não Paulo degusta, não Peter degusta uvas. Né? Ou framboesas, que não faz parte da nossa realidade. Né? Então, o conhecimento se dá, né, acontece, né, dentro, né, da lógica de realidade vivente. E é nesta realidade que o indivíduo utiliza esse conhecimento para melhorar sua vida, a vida, né, social. Né? E em sala de aula, ensino-aprendizagem, né, realmente é algo revolucionário, porque aquele professor que era professor considerado o herói, considerado o pai, considerado o super, né, traz a sua experiência e o aluno, né, que não será mais o refém de um conhecimento, aquele que deve ser o depositário, né, de um conhecimento, ele é copartícipe, participante, e aí mantém-se, surge um diálogo, né, e neste rico diálogo você tem sínteses maravilhosas, né, e aí vem a reprovação, porque muito professor não quer deixar de ser o concurso, não quer deixar de ser o concurso, aquele maravilhoso, aquele ser alto astral, único, o sol, né? O l'état c'est moi, o Estado sou eu, o educador sou eu e tu, né? Apenas o aluno. Então, o Freire, né? Ele de certa maneira, né? Faz isto implodir. E não há perdão para ele nesse sentido, né? Dizem que ele desvirtua as relações de autoridade. Né? Mas eu não vou poder aprofundar, né? Como não vou poder aprofundar nas categorias, né, freirianas, né? Mas hoje, lá na frente, sim, gostaria de trazer para o moderno, para o contemporâneo da política brasileira, falando do atual ministro Abraham Weintraub, né? O atual ministro da Educação, né? Que numa cruzada tenta desmoralizar o Paulo Freire, auxiliado, consubstanciado, né, com o presidente da República, lembrando o Sancho Panza, né, e o seu fiel escudeiro. Né? Então, infelizmente, Dom Quixote, né, e o Sancho Panza. Dom Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Panza. Sancho Panza é o velho Traub, né, e o Dom Quixote de La Mancha, né, o presidente, né, ainda a ver, né, nos moinhos gigantes, inimigos que ele deve desfraudar. Né? E os inimigos, né, ou comunistas, né, ou os fantasmas,
né, aqueles que querem destruir os lares, né, que querem destruir a moral, né, corromper mais do que a juventude, né, mesmo a infância. Pasmem os senhores, a influência que o nosso amigo recebeu, Paulo Freire, né, talvez o coloque numa saia justa. Reparem por quê. Né? Karl Marx, Gramsci, Che Guevara, Lenin, Mao Tse Tung, Marcuse, Althusser, Erich Fromm, né, e Lukács. Né? Bem apimentado. Né? Essa é a turma, né, que, de alguma maneira, tendo como carro-chefe Karl Marx, né, são chamados, entre aspas, aí, né, degenerados comunistas. Então, é claro que Freire leu, conheceu, estudou. Né? E na produção, organização, né, do seu método, com certeza, foi estimulado pela verve de todos estes intelectuais. Né? Porém, também o fora por Comênios, né, bem lá atrás, um pedagogo, por Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, o iluminista, né, aquele que amava a natureza e dizia que, né, a natureza era mais do que idílica. A natureza era o campo onde apresentava-se, né, o conhecimento para ser bebido, sorvido e amado. Né? Jean-Paul Sartre, mais recente, em Paris, e antes dele, entre Rousseau e o nosso amigo Sartre, Hegel com H, né, o Wilhelm Hegel, né, para falar do fenômeno, o espírito, a história, né, o trânsito do conhecimento, a mutação, a dialética. Todos esses inspiraram Freire, influenciaram Freire. Ora, influenciar, inspirar, né, são elementos naturais de um intelectual. Nós estamos vivendo uma época, né, em que o Weintraub, né, o ministro, né, quer pegar a placa de homenagem, né, toda a característica que, né, está lá em Brasília, na frente do Ministério, do prédio do Ministério da Cultura, né, e derrubar aquilo ali, mas se o Freire tivesse vivo, matavam-no. Né? Ele é considerado o patrono da educação brasileira desde 2012. Né? Aí um esforço hercúleo do atual presidente, né, para defenestrar, colocar para fora, né, enfim, quem sabe colocar o próprio Weintraub, né, como, né, o homenageado, né, o economista tão recente, né, o estudante polêmico, né, capaz de cometer erros de português crasso e outros, né, outras idílicas situações, para não dizer trágico-cômicas. Né? Mas, enfim, é o nosso país. Né? E a turma, né, que chafurda na lama, né, da intelectualidade brasileira, esta lama grossa, né, que é obscurantista, né, tenta exatamente, né, trazer para ela a figura do Paulo Freire. Né? Mas não tem como, né? O mundo inteiro saúda Paulo Freire. Né? Ele tem mais de 20 homenagens como doutor honoris causa. Né? O seu livro, Pedagogia do Oprimido, bateu o Capital de Karl Marx, Vigiar e Punir, né, de Michel Foucault, clássicos, né, inegáveis, né, do consumo intelectual mundial. Né? As citações em obras, em teses acadêmicas, em referências, né, bibliográficas, são mais de 720 mil, né, citações no mundo inteiro sobre Paulo Freire, homenageado no mundo inteiro, e, no entanto, o nosso tão jovem, né, porque não parece mais o Weintraub, o atual ministro é muito jovem. Né? Se eu não me engano, 30 e poucos, a sua vida acadêmica né, terminou tem pouco tempo. Com todos os valores que ele tem, naturalmente, né, é difícil para um homem com tão pouca bagagem, né, com tão pouco conteúdo, né, com tão pouco histórico, né, falar de um gigante, né, a não ser que ele tenha que se ajoelhar, né, para pedir perdão, né, aos deuses do Olimpo, né, por tal ignomínia. Ou subir em ombros de gigante, porque só subindo no ombro ou nos ombros de Darcy Ribeiro,
de Fernando Azevedo, né, de Anísio Teixeira, né, de uma Cecília Meirelles, né, ou internacionalmente falando, né, poderíamos citar, né, toda a turma que vem aí, mas vou deixar de fora só para falar em Brasil. Rubem Alves, que não está mais conosco, né? Então, ele sobe em ombros de gigantes, e aí sim pode articular uma fala na qual ele questiona, critica, né, o Paulo Freire. E, naturalmente, como professor de pré-vestibular, concurso público, né, eu tenho uma outra estratégia pedagógica. Né? O Paulo Freire, ele é muito bem-vindo nessa formação de infância, formação de adolescente crítico, mas quando a gente vai para uma sala de aula para fazer com que alunos tenham competências consideradas pelo Enem como ferramentas necessárias, né, para que você obtenha notas suficientes, inclusive de corte, para chegar, né, lá no posto alto, né, o que a gente menos usa é Paulo Freire. Né? Por quê? Porque a gente usa mais, né, aquela pedagogia antiga, não autoritária, né, tentando ser um pouco mais, digamos assim, liberal nesse aspecto. Né? Então, eu entendo quando o Paulo Freire não é levado para salas onde o concurso público, né, pressupõe a massificação da informação. Mas o alunato é informado, o aluno é informado, que há uma outra pedagogia, né, que há uma outra maneira, um outro processo ensino-aprendizagem. Né, e ele é importante nessa fase chamada adolescência, né, quando o ser aprende a ver a realidade como, né, algo construído, como cultura. E é por isso que o nosso amigo, né, Paulo Freire inspirou-se muito em Gramsci. Gramsci tem uma obra que ele fala sobre a emancipação do subalterno. Né? Repare que nós temos a pedagogia do oprimido. Gramsci fala de emancipação do subalterno. Né? Repare, né? A pedagogia do oprimido visa, né, retirar o oprimido, né, da sua condição de dominado, né, de dominação, naturalmente, da exploração, da submissão, né, e da subserviência. E tem um correlato gramsciano na questão da emancipação, né, do subalterno, o conceito de subalterno a algo ou alguém. Então, é exatamente essa aposta que o Weintraub e companhia hoje faz, né, que ao expurgar, né, se o governo for bem sucedido e conseguir, através de sua ressignificação, né, reprogramação, né, uma revisão, né, e retaliação da verdade histórica, fazer com que as cabeças jovens de hoje, adultos de amanhã, né, possam enxergar, né, na criatura, né, de luz que propagou o amor pedagógico como um monstro, né, a criar situações negativas para que o país chafurde na lama, né, que não foi o Paulo Freire que criou, a lama do obscurantismo, do negativismo, né, das visões toscas que ora tomam conta do nosso país. Então, quis com esse vídeo, né, homenagear o Paulo Freire. Naturalmente, né, não apostei no didatismo, porque além de outros vídeos que vocês vão encontrar, né, em que Paulo Freire é destacado nas suas obras, nos seus conceitos, concepções, né, são definidas todas elas, a educação bancária problematizada, né, que é aquela que a gente questiona a realidade, que a gente resolve os problemas, né, que são os nossos problemas, né, e o sentido de você estar, né, dentro desse contexto chamado escola é exatamente esse, né, é que sua vida seja melhor, né, do que antes. Né? Você não tem lógica na nossa existência se eu vou ao cinema e quando saio, né, o filme me gera um pessimismo não filosófico, faz com que eu enxergue, né, a vida a partir da dominação do outro e me sinta, né, como algo que não modifica os resultados da minha existência. Do mesmo jeito, né, não tem lógica dentro da concepção, né, libertadora, a qual o Paulo Freire, para mim, é o maior nome brasileiro, né, se em sala de aula
cada vez mais eu me entrego às certezas, né, de que a sociedade é justa pela sua divisão, em que muito poucos têm muito, né, em relação a esse tanto chamado muito, nada ou pouco tem. Né? Então, esse chamado jogo de palavras aqui que criei, né, o corolário dele, a sua realidade, né, o seu esgarçamento no tecido social, a gente já conhece. Né? É o trabalhador, né, é o ser humano minimizado, reduzido a uma coisificação, assim como o sistema faz com tudo, né, que lhe interessa, né, porque leva para a raia da mercadoria, conceito fundamental, gerador do lucro, né, e do trabalho alienado. Né? Então, Freire é esse que produz uma pedagogia das massas, né, dos oprimidos, dos que sentem falta, né, da realização pessoal e das condições materiais de existência. Em nenhum momento, né, o Freire foi diferente. Podemos dividi-lo em 3 partes. Quando ele nasce, em 1921. Em 1958, quando ele escreve o livro Educação, né, e Atualidade Brasileira. Não o livro, né, é um trabalho para a entrada, né, na chamada Academia de Artes, na chamada Cátedra de Ensino para a Educação, né, Filosofia e Educação. É uma tese, né, é uma tese. E, naturalmente, a pedagogia do oprimido, que ele escreve no Chile, já em exílio, né? Não publica, porque ele já começa a ser perseguido, porque o Chile já começa a viver também, né, as angústias de uma ditadura, né, que vai derrubar o nosso amigo Pinochet, ou que vai derrubar, né, Salvador Allende, né, e colocar em curso de poder o general Pinochet, vai para os Estados Unidos, manda antes, né, em forma de papéis organizados e tal, por um amigo que vai para a França. Né? Enfim, a pedagogia do oprimido não foi produzida no Brasil, foi produzido no Chile, mas não foi lá editado. Né? Quem conta essa história muito bacana é seu filho, né? O mais jovem, o mais jovem, o último filho, em Paulo Freire, Mais do que Nunca, uma biografia, né, filosófica. Quero agradecer a todos vocês, né, pedindo que deem um clique, não, como é o nome, Breno? Inscrevam-se no canal Para Além do Óbvio, né? Curtam, né? Valorizem. Né? Nós estamos vivendo uma época difícil. Né? Os heróis morreram de overdose da ignorância, sufocados pela ausência de inteligência, né, de consciência de classe. Por ora, o Freire ainda é o patrono da educação. E olha que eu estou dizendo por ora. Quero crer que o Weintraub pode cair, exatamente como um dos, né, ministros, não foi o primeiro. Nós tivemos o anterior, que estava na área, era de alguma maneira alguém ligado à educação. Esse nem sequer o é. É um economista. Não que um economista não possa ser-o. Repare que o nosso Freire foi advogado, não é? Bacharel, né? Para depois brilhar na carreira pedagógica como educador mor, né? Como este, que a gente saúda o mundo também, né? E mesmo que as forças possam se aglutinarem, né, forças para descaracterizá-lo, a história, né, ela é pertinente, ela é contínua, ela não perdoa, né, a mentira, embora muitos possam, por serem, né, primevos, primários, né, por serem ainda imaturos, né, acreditem em histórias, né, de bruxinhas, né, história da carochinha. Né? Um abraço, até, né, o domingo com um novo vídeo.